você, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo recusa a proposta de garantia do Corinthians para vender Hugo Souza. Flamengo aceita vender De La Cruz ao futebol europeu, mas tem uma condição. Gabigol não terá contrato com o Flamengo renovado se BAP for eleito com moldes atuais. Landim é cobrado internamente por gastos em orçamento do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. Segundo o portal Fanáticos Fla, ontem o Corinthians apresentou uma proposta ao Flamengo com a garantia financeira necessária para a compra do goleiro Hugo Souza. No entanto, segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o rubro-negro não aceitou a oferta. De acordo com o jornalista, a diretoria do Flamengo justificou a recusa com base na empresa que foi apresentada pelo Timão como garantidora. A empresa em questão foi a mesma usada como fiador na compra do Mateuzinho, que enfrenta atrasos nos seus pagamentos. Diante desse cenário, o Corinthians vai precisar buscar outra solução para concretizar a compra do Hugo Souza. O Flamengo, receoso de que o clube paulista não cumpra o acordo, negou a proposta inicial e aguarda uma nova oferta com melhores garantias, se possível, garantias bancárias. A urgência do time de Itaquera em fechar o acordo tem um motivo muito claro. O jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil se aproxima. Caso o clube não finalize essa compra, vai ter que desembolsar mais R$500 mil para escalar o goleiro Hugo Souza nessa partida. Essa cláusula especial acabaria fazendo o Corinthians gastar mais do que os €800 mil estabelecidos na compra definitiva do goleiro. Por isso, o Timão está trabalhando para resolver a situação o quanto antes e evitar despesas extras. Em 2 jogos até aqui, o Flamengo, sob o comando do Felipe Luiz, venceu o Corinthians e o Bahia de maneira convincente, sem levar nenhum gol. Não à toa, diversos flamenguistas já se empolgaram com o novo comandante. Após realizar 2 partidas de forma encavalada, o treinador vem tendo esse princípio de pausa na data FIFA para implementar as suas ideias e, desse modo, o principal foco da preparação dele foi revelado. Felipe Luiz vem focando em treinos para os jogadores melhorarem a parte física. Isso é por conta do estilo de jogo muito intenso. O ex-lateral quer o plantel bem preparado fisicamente. Para esse jogo contra o Fluminense no dia 17, o Felipe Luiz acena que vai poupar alguns jogadores, principalmente os convocados para as suas seleções, como é o caso do Arrascaeta, De La Cruz e Varela, Gerson, Pulgar, Gonzalo Plata e o próprio Fabrício Bruno, pensando no jogo da volta contra o Corinthians no dia 20. Os bastidores do Flamengo seguem agitados com a aproximação das eleições, que está agendada para o dia 9 de dezembro na sede da Gávea, das 8 às 21 horas, horário de Brasília, para o próximo triênio 2025, 26 e 27. Um dos candidatos, o Luiz Eduardo Batista BAP, apoiado pelo Zico, não é favorável à renovação do Gabriel Barbosa, porque acredita que os valores envolvidos são bem acima do que o clube poderia pagar pelo atleta que tem desempenhado muito mal as suas funções em campo. De acordo com o jornal O Globo, a renovação do Gabigol não é bem vista pela oposição liderada pela chapa do BAP. O grupo alega que a extensão do vínculo feriria o estatuto do clube. Nele prevê contenção de despesas nos últimos 180 dias de mandato do presidente atual. Landim e Marcos Braz já falaram abertamente que uma reviravolta com a renovação do jogador poderia acontecer. A principal queixa sobre a renovação do Gabigol refere-se ao aumento do seu salário. O proposto foi um aumento de 50%, o que faria com que o jogador saltasse para vencimentos de R$2 milhões por mês. A situação entende que, em caso de extensão do vínculo, vai ser uma manobra política e não haverá irregularidades. As partes devem tomar uma decisão em breve. Próximo às eleições presidenciais, a situação política do Flamengo segue a todo vapor.
Neste sábado, o clube emitiu uma nota oficial sobre o vazamento de notificação feita a Landim acerca do uso de despesas não previstas no orçamento para a próxima temporada. Nessa sexta-feira, todos os presidentes de poder do Flamengo notificaram formalmente o Rodolfo Landim por conta da situação orçamentária. Isso porque ele teria assumido despesas fora do prazo de 180 dias anteriores ao término do seu mandato, que acaba em 2024, em dezembro. Além disso, segundo a nota, o Landim infringiu os valores colocados no orçamento para a próxima temporada. Os bastidores do Flamengo começaram a se movimentar, principalmente depois da promoção do Felipe Luiz. Primeiramente, ele ficaria no elenco profissional até o final da atual temporada, como interino. Contudo, o Landim decidiu manter o técnico até o final de 2025, sendo que ele vai ficar no cargo apenas até dezembro de 2024. Alguns candidatos à presidência do Flamengo, inclusive, não gostaram do contrato com o Felipe Luiz até dezembro de 2025. Isso porque o próximo presidente vai ter que arcar com o vínculo que não concordou em primeira instância. Além disso, muitos conselheiros do Flamengo não aprovaram a forma que o clube comprou o terreno do gasômetro. Outro ponto criticado é o projeto feito pelo rubro-negro para construir o estádio, com previsão para inauguração no final de 2029. Essas duas situações, estádio e promoção do Felipe Luiz, foram os dois fatores que mexeram com o clube internamente e assim devem ter influenciado para que os presidentes dos poderes do Flamengo emitissem nota para o atual mandatário Rodolfo Landim. Diante dessas acusações, o Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo vem a público, diante de notícia publicada em 11/10/2024, pelo jornalista Vene Casagrande, acerca de ofício conjunto encaminhado pelos demais poderes do clube ao presidente desse conselho diretor, esclarecer o que segue. Inicialmente, é de se lamentar que um ofício interno e restrito a presidentes de poder tenha sido vazado para a imprensa com o claro intuito eleitoral. Medidas como essa não configuram apenas um ataque político ao presidente do Flamengo, mas sim um ataque institucional ao próprio Clube de Regatas do Flamengo. A motivação político-eleitoral do ofício se torna ainda mais gravosa ao se verificar que o referido documento se encontra assinado por um candidato à eleição para o cargo de presidente do Conselho Diretor, notadamente o atual presidente do Conselho de Administração, senhor Luiz Eduardo Batista, BAP, que se utiliza do cargo para fins puramente eleitorais, não tendo credibilidade para suscitar qualquer questão. No referido ofício, afirmam os signatários que têm tomado conhecimento pelos mais diversos meios de comunicação que o presidente do Conselho Diretor estaria realizando despesas ou pretendendo realizá-las, inclusive nas áreas de patrimônio e do futebol, que podem vir a contrariar as regras orçamentárias e de responsabilidade fiscal, revelando ainda a ausência de qualquer fundamento para as acusações e insinuações que estão sendo feitas, sobretudo ao dizer que tais fatos foram conhecidos através da mídia, sem sequer determinar quais seriam esses fatos ou despesas supostamente irregulares. A gestão do Rodolfo Landim sempre se pautou pela responsabilidade orçamentária e fiscal. Todas as suas contas foram submetidas à auditoria externa e jamais houve qualquer descumprimento das normas estatutárias, em especial aquelas imputadas no citado ofício, que, repita-se, foi indevidamente levado ao conhecimento do público. Por tais razões, o Conselho Diretor vem a público repudiar o teor do ofício conjunto, assinado pelos demais presidentes de poder, em manifesto intuito político, registrando-se que todas as despesas e atos do Conselho Diretor e de seu presidente foram praticados em estrita obediência às normas previstas em lei e no Estatuto Social do Clube de Regatas do Flamengo. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim.
Valeu! O Flamengo pode ficar sem o meia De La Cruz para a próxima temporada do futebol brasileiro. Atualmente, o meia é considerado um dos principais destaques do time, mas ontem, na derrota do Uruguai nas eliminatórias para o Peru, ele não jogou, ficou o tempo todo na reserva. Nas últimas horas, o nome dele tem sido muito ventilado no futebol europeu. O Flamengo, inclusive, estaria disposto, sim, a fazer negócio, desde que receba 20 milhões de euros, porque tem o Carlos Alcaraz, recentemente contratado, que pode fazer muito bem a função do De La Cruz. De acordo com o portal Mais Fichas da Espanha, o Flamengo não vai fazer jogo duro e exige a quantia aproximadamente de 122 milhões de reais para negociar o jogador. O interesse por parte da Europa no De La Cruz foi noticiado no portal Fichajes, também da Espanha. No entanto, a fonte não deu detalhes sobre o interessado, mas destacou se tratar de um time importantíssimo. Caso se concretize, será uma tremenda ausência ao time comandado pelo Felipe Luiz. Mas, no entanto, o Mengão está bem resguardado e só vai fazer negócio caso os valores oferecidos agradem. Lembrando que a multa dele é de 500 milhões de reais. Vale destacar também que o De La Cruz tem 27 anos, 1,67 de altura, é um meia central destro que pode jogar de meia ofensivo ou meia esquerda. Tem contrato com o Flamengo até 30 de junho de 2028 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 18 milhões de euros. Aí eu te pergunto, por 122 milhões de reais, você venderia o De La Cruz em 2025? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa, eu quero mandar os parabéns para a filha e para o neto do meu amigo Armando Eduardo Gianetti, que fizeram aniversário essa semana. Alô Pedro, alô Cristina Gianetti, parabéns pelo aniversário de vocês, que foi no dia 5 e no dia 10. Muita saúde, muitos anos de vida para vocês. Tudo de bom, meus queridos! Eu também quero mandar os parabéns aqui para a esposa do meu amigo José Oliveira, a pastora Márcia Oliveira de Santa Luzia do Pará, que fez aniversário no dia 9 de outubro. Parabéns, Márcia, muita saúde, muitos anos de vida para você, tudo de bom, minha amiga. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!